Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Verso de número 50. Salmo 119, verso 50. Nos diz a palavra de Deus: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então nós não somos desamparados por Deus na nossa angústia, na nossa tribulação. E o texto que nós vamos estudar nesta manhã fala exatamente sobre auxílio na tribulação. Então, o nosso Deus não nos desampara. Nosso Deus está conosco. O nosso Deus é forte amparo na tribulação. Vamos louvar ao Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Nós Te louvamos porque não estamos desamparados, muito pelo contrário, nós somos guardados e protegidos pelo Teu poder. Obrigado porque o Senhor é conosco. Nós Te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 113. Aos irmãos que estão chegando, bom dia, graça e paz a todos. Vejo aqui o irmão Nelson, Deus te abençoe. Mr. Aidan, senhor Gilson, bom dia a todos. Me perdoei se eu não falar o nome de todos. Semana passada eu descobri alguém que nos assiste frequentemente e não aparece aqui na tela para mim o nome. Mas você que está conosco nesta manhã, você é muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar
jamais me desamparar, nem me abandonará. Ser fiel, obediente a ti viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subirei, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Dando continuidade à nossa lição, estamos estudando esta revista, Sabedoria Poética, e hoje vamos estudar a segunda lição. A segunda lição que tem por título Os Amigos do Infeliz. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, verso 11, até o primeiro verso do capítulo 3. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra, esta palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. Nós, como seres humanos limitados, pecadores, não somos capazes de discernir e compreender a Tua palavra. Por isso, rogamos o auxílio do Teu Espírito. Fala conosco nesta manhã, é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você já teve a experiência de adquirir algo com o intuito e acontecer exatamente o contrário? Por exemplo, comprar um carro para facilitar a sua vida e esse carro, na verdade, atrapalhou ainda mais a sua vida? Esse é o resumo da nossa lição nessa manhã. Os amigos de Jó vão até ele para consolá-lo da sua dor e, na verdade, lhe causam ainda mais dor. A lição passada
nós vimos como enfrentar a dor, como testemunhar da graça de Deus através da dor. Ou seja, nós fomos colocados no papel de Jó, como testemunhar da graça de Deus através do nosso sofrimento. Nesta lição, nós somos colocados no papel dos amigos de Jó. Nesta lição, nós vamos estudar mais detidamente sobre os amigos de Jó e o papel deles no livro, o papel deles na vida e no sofrimento de Jó. Nosso desafio através dessa lição é levar consolo àqueles que sofrem. É claro, sempre há alguém sofrendo ao nosso redor. Então, na lição de hoje nós vamos aprender como levar consolo ao coração daqueles que sofrem. Algo que nós podemos ressaltar é: a intenção dos amigos de Jó era boa. Eles souberam do sofrimento do seu amigo e combinaram e foram até lá. Porém, a atitude deles não acompanhou a sua intenção. A atitude dos amigos de Jó não acompanhou a intenção que eles tinham, a boa intenção de ajudar o seu amigo que estava sofrendo. Eles fizeram, a intenção era boa, mas a atitude, a maneira era totalmente errada. A maneira que eles fizeram foi totalmente errado. Os amigos de Jó são o perfeito exemplo de como não fazer. São o perfeito exemplo de como não conversar com alguém que está sofrendo, como não consolar alguém que está sofrendo. A gente percebe, e é claro que acredito que nenhum de nós tenha sofrido como Jó, mas todos nós já sofremos. Nós já vimos a este mundo através de um ato doloroso, poderíamos dizer. Um parto não é nada agradável de se ver, ou seja, é doloroso para a mãe, é doloroso para a criança. Todos nós já sofremos, isso é um fato. O sofrimento em si, ele já é um peso. O sofrimento em si já é algo ruim. E o que nós temos aqui? Um homem sofrendo e 3 amigos. É claro, a gente não pode questionar a validade da amizade desses homens. Eles tinham boa intenção, mas, na verdade, eles foram um peso adicional a Jó. Eles foram um peso adicional, eles agravaram o sofrimento de Jó. E nós vamos ver nessa lição a maneira como eles agravaram o sofrimento de Jó. Esses amigos, eles tiveram uma atitude louvável. O seu amigo estava sofrendo e eles não ficaram indiferentes, eles se empatizaram com o sofrimento de Jó. Quando nós passamos por momentos alegres, estamos sempre rodeados de pessoas. Agora, quando passamos por um momento de angústia, quando passamos por um momento difícil, são raras as pessoas que se empatizam conosco. São raras as pessoas que vêm até nós. Olhemos o exemplo do amigo pródigo, ou do filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha bens, ele estava rodeado de amigos. Mas no momento em que a calamidade o assaltou, ele não tinha mais amigos. A atitude dos amigos de Jó, a primeira atitude de condoer-se, foi de fato uma atitude de amigo. Eles de fato sentiram a dor de Jó. Eles de fato se empatizaram com o seu sofrimento. Acolher o necessitado é uma atitude recomendada pela Bíblia. Nós devemos chorar com os que choram, a palavra de Deus nos diz. E também Tiago nos fala que nós devemos orar por aqueles que sofrem. O Senhor Jesus,
ele fala falando a respeito dos últimos dias. Ele diz: olha, apartai-vos de mim, porque estive nu e não me cobristes, estive preso e não me visitastes, porque estive doente e não fostes ver-me. E de repente aqueles que foram reprovados vão dizer: olha, Senhor, quando é que o Senhor esteve doente e nós não fomos te ver? E o Senhor Jesus diz: quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes. Ou seja, quando nós visitamos alguém que sofre, é como se estivéssemos visitando o próprio Jesus. Então, empatizar com a dor do nosso próximo é uma atitude bíblica, é uma atitude cristã. E a Bíblia nos diz que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé. Ou seja, visitar alguém, mesmo que não seja que compartilhe da mesma fé que nós, é uma atitude cristã. E se formos olhar, o Senhor Jesus, ele curou pessoas, e nem todas as pessoas a quem ele assistiu de fato deram crédito, nem todas as pessoas que o assistiram de fato demonstraram gratidão, mas ele esteve lá, ele esteve assistindo essas pessoas. E nós, como seguidores de Cristo, devemos pensar da mesma forma, devemos pensar da mesma maneira, nos empatizarmos com a dor do nosso próximo, sem olhar a fé dele, sem olhar se ele compartilha ou não da nossa fé. É claro, sempre levando a palavra de conforto, uma palavra de consolo, levando também uma palavra de salvação, caso essa pessoa não conheça o Evangelho, caso essa pessoa não conheça a Cristo Jesus. Então, visitar os enfermos, visitar os doentes é uma atitude cristã. Talvez a única coisa elogiável dos amigos de Jó, talvez não, certamente, a única atitude elogiável dos amigos de Jó, aqui no texto, ou em todo o livro, seja de fato a empatia com o sofrimento do amigo. Só isso. Eles chegam a Jó e durante 7 dias e 7 noites não falam absolutamente nada. Durante 7 dias e 7 noites, eles não falam absolutamente nada. Helenivação, talvez a maior capelã do Brasil, ela fala nos seus cursos: tome cuidado quando você chegar para visitar uma pessoa. Quando você olha para a pessoa, você pode comunicar algo ruim, você pode passar uma ideia errada. A pessoa já está sofrendo e você chega e olha com um olhar de espanto. A pessoa vai sofrer ainda mais. E é o que nós vemos aqui. Os amigos de Jó chegam diante dele, provavelmente não, certamente, o texto diz que eles não o reconheceram, certamente olharam com um olhar de espanto, e durante 7 dias e 7 noites, assentados, apenas olhando um para o outro. Esse silêncio sepulcral, ele traz ainda mais dor, ele traz ainda mais sofrimento ao coração de Jó. Nós podemos perceber, nós vamos ver isso. Esse momento em que eles chegam, olham para Jó e o olham com um olhar de espanto, isso traz ainda mais dor ao coração dele. E ainda passam 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra. É normal, é natural nós não termos palavras às vezes. Por exemplo, alguém que perde um filho, alguém que acabou de perder o seu pai ou sua mãe, o que é que você vai dizer? Que palavras dizer para alguém que acabou de perder alguém que tanto amava, ou a pessoa que mais amava? Não há palavras humanas. Muitas vezes eu me encontro nessa mesma situação. Muitas vezes eu me encontro na mesma situação,
de chegar diante de uma pessoa que está sofrendo e não ter o que dizer, ou não saber o que dizer. Mas o que nós podemos fazer é nos empatizarmos com o sentimento daquela pessoa, ou com o sofrimento dela. Podemos dar um abraço e dizer: olha, que Deus console o seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu estou aqui para te ajudar, no que você precisar de mim, eu estou aqui. É o que podemos fazer. Não existe palavra humana capaz de aplacar a dor de um coração sofredor. Não existe. Não existe palavra humana capaz de falar ao coração de alguém que acabou de perder a pessoa que mais ama. O que nós podemos é transmitir o consolo da palavra de Deus. E esses 3 homens, esses 3 amigos de Jó, conheciam a palavra de Deus. Nós podemos perceber, o texto nos mostra claramente, eles conheciam a Deus, eles conheciam a palavra de Deus. Mas, simplesmente, passaram todo este tempo calados. Jó, além de ter perdido todos os seus filhos, perdido todos os seus bens, perdido a sua saúde, ainda lembramos que vimos na lição passada, que a sua mulher lhe dá um conselho terrível. Olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E como falamos na lição passada, devemos entender que quem estava sofrendo não era apenas Jó, mas a sua mulher também. Não apenas Jó perdeu os seus filhos, mas ela também. Não apenas Jó perdeu todos os seus bens, ela também. Então devemos entender o contexto. Por mais que os amigos de Jó estivessem sofrendo, eles não estavam sofrendo tanto quanto a mulher de Jó ou o próprio Jó. Então, eles tinham condições de transmitir uma palavra de Deus ao coração de Jó. Eles tinham condições de transmitir uma palavra de Deus ao coração dele. Se tem uma coisa que, voltando mais uma vez a falar da Heleni, e ela diz: olha, se você não tem estrutura para visitar, não visite. Se você não tem estrutura, não vá. Ou você pode mandar uma mensagem através de alguém. Hoje temos mídias sociais, você pode mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Mas se você não tem estrutura para visitar alguém que sofre, não vá. Esses amigos de Jó tinham estrutura, tinham conhecimento. Eles não tinham sabedoria. Eles foram até o seu amigo para ajudar e acabaram atrapalhando ainda mais. O silêncio deles indica algo terrível. Não existe consolo. O silêncio dos amigos de Jó indica que não tem consolo. Qual é a primeira atitude de Jó? Qual a primeira palavra de Jó depois de 7 dias sem ouvir uma palavra? Depois de 7 dias ouvindo os seus amigos apenas chorarem? Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Eles foram para ajudar e pioraram ainda mais. O silêncio deles aumentou a dor de Jó. O silêncio deles tirou ainda mais a esperança daquele homem. Boas atitudes ou boas intenções, atitudes erradas. O nascimento de alguém é um dos dias mais festivos, se não o dia mais festivo. Certamente você se lembra do dia em que seus filhos nasceram. Certamente você se lembra das circunstâncias do nascimento de seus filhos. Porque do nosso nascimento, é claro, nós não lembramos, é óbvio. Mas enfim, o nascimento que nós presenciamos são dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos filhos dos amigos, e é sempre um momento festivo, é sempre
um momento feliz, senão o momento mais feliz da vida de alguém. E Jó, a sua dor era tamanha que ele amaldiçoou o seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Isso indica que Jó não via fim para aquela situação. Isso significa que Jó não via o fim do seu sofrimento. Na Bíblia nós temos outras pessoas que pediram para si a morte. Por exemplo, o profeta Elias, quando foi ameaçado por Jezabel, ele pediu para si a morte. Ou outro personagem, Jonas, quando estava em Nínive, ali decepcionado, ele queria a destruição dos ninivitas, ele também pede para si a morte. Algumas pessoas falam que nós cristãos ou nós servos de Deus não podemos passar por certas situações. Dois grandes homens de Deus, dois grandes profetas de Deus. Jó, um grande servo de Deus. Nós podemos passar sim por situações. Algumas pessoas que condenam o crente passar por depressão. Somos seres humanos. Depressão não tem apenas causas espirituais. Devemos ter sabedoria para conversar com quem está sofrendo. Jó estava sofrendo a ponto de perder a alegria de viver. E assim em nossos dias, há pessoas que não enfrentam algo tamanho ou algo da magnitude do sofrimento de Jó, mas há muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, pessoas cristãs sinceras, que perderam a alegria de viver. Elias perdeu a alegria de viver e foi um dos grandes profetas. Jonas, foi um profeta de Deus também. Embora não tenha sido um profeta da magnitude, um profeta do tamanho do profeta Elias, mas foi um dos grandes profetas. O seu livro e a sua história estão registrados na Bíblia. Portanto, meus irmãos, não podemos irrelevar o sofrimento alheio, não podemos irrelevar o sofrimento do nosso próximo. Jó, ele só estava vivo porque Deus proibiu Satanás de matá-lo. Perceba, aquilo que Jó entendia como uma punição, aquilo que Jó via como uma maldição, na verdade era uma bênção. Na verdade era a graça de Deus. Ou seja, ele estava vivo, ele não queria estar vivo. Aquilo que ele considerava como maldição, na verdade era a graça de Deus. Na verdade era uma bênção de Deus. Deus não permitiu que Satanás tocasse na sua vida. Não podemos tratar como maldição aquilo que Deus nos dá como bênção. Quantas vezes nós vemos os pais amaldiçoando seus filhos, os pais xingando seus filhos. Filho dá dor de cabeça? Sim, dá. Mas são bênçãos de Deus. Família dá problema? Não existe família perfeita. E nós aqui na IPB Samas já estudamos sobre as famílias da Bíblia e vimos que nem a família de Jesus foi uma família perfeita. Seus irmãos, por exemplo, não criam nele. Então, não existe família perfeita. Mas devemos entender que a nossa família, mesmo com os seus problemas, é bênção de Deus para nós. Mas entender isso, irmãos, requer maturidade. Entender que tudo o que acontece conosco é bênção, requer maturidade. Devemos entender, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele reverte toda a história de Jó e transforma
todo aquele sofrimento em bênção. Uma palavra correta dos seus amigos, se eles tivessem chegado e falado a palavra correta no momento em que chegaram, Jó não teria chegado a esse ponto. Ou talvez, simplesmente, se eles tivessem abraçado a Jó e simplesmente dito: olha, que Deus te abençoe, olha, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a vitória. Simplesmente, se tivessem feito isso, algo básico, algo simples. Mas eu acredito que uma das coisas que machucam as pessoas se chama intimidade. Muitas vezes nós utilizamos mal a intimidade. Se aqueles homens não conhecessem a Jó, se eles simplesmente fossem visitar alguém que sofresse, provavelmente eles abraçariam, não conheciam a vida daquela pessoa, mas enfim. Mas eram íntimos de Jó, eram amigos de Jó. Eles tinham liberdade para dizer o que quisessem. E eles usaram essa liberdade, ou também essa empatia, mas de maneira errada. Os amigos de Jó, depois que Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, ao invés de consolar da sua dor, eles começam a condená-lo pelo seu desespero. Ao invés de consolar o amigo, agora eles começam a condenar o desespero de Jó. E o primeiro deles aí é Elifaz. E qual é a atitude de Elifaz? Banalizar o sofrimento. Todos sofrem, todos nós sofremos, o sofrimento faz parte da vida. Sim. Mas de que maneira isso vai atenuar a dor de Jó? Saber que o sofrimento faz parte da vida, saber que ele não era o primeiro, nem seria o último a perder os seus filhos, em que isso aplacaria a sua dor? Em que isso faria Jó se sentir melhor? Saber que outras pessoas também tinham perdido filhos, saber que outros ainda perderiam seus filhos, isso não faria com que Jó se sentisse melhor. E muitas vezes nós também usamos esse tipo de argumento. Olha, Jó, aceite o sofrimento, aceita, isso é da vida, isso acontece. É claro que nós não podemos utilizar um argumento vitimista, porque eu, e geralmente quando acontece conosco, quando nós sofremos, nós utilizamos este argumento vitimista. Deus, porque eu? Porque teve que morrer o meu filho? Porque teve que morrer o meu parente? Porque eu? Geralmente nós utilizamos o argumento vitimista, mas também não podemos banalizar o sofrimento. Olha, Jó, se conforma porque isso acontece, isso é coisa da vida. Não. E ele aconselha a Jó também a buscar a Deus. E essas palavras, elas soam de certa maneira como se fosse uma acusação. Olha, Jó, se você tivesse buscado a Deus, isso não teria acontecido. Olha, isso aconteceu porque você se desviou do caminho de Deus. Note, nas entrelinhas existe uma mensagem. Até mesmo daquilo que nós falamos hoje, nas entrelinhas do que nós falamos existe uma mensagem. Por isso nós devemos ter cuidado quando conversamos alguém que sofre. Não é raro alguém nos perguntar: o que você quer dizer com isso? Por quê? Há uma mensagem nas entrelinhas. E a mensagem das entrelinhas de Elifaz é: Jó, você está em pecado. Jó, você está errado.
se converte, muda de vida e a sua situação vai mudar. E ele dá a entender que Jó está sendo disciplinado por Deus e não está aceitando essa disciplina. E Jó, ele leva, essas palavras duras dos amigos de Jó, o levam a cometer alguns erros teológicos. E aqui, no diálogo com Elifaz, Jó, ele tem uma ideia errada a respeito da teologia da retribuição, ou seja, se eu faço algo bom, eu tenho que receber algo bom, se eu faço algo ruim, eu tenho que receber algo ruim, e a vida nem sempre é assim. Às vezes o justo sofre e às vezes o ímpio ele é exaltado. Acontece. Salmo 73 nos mostra isso. Então, não existe, na prática, não existe essa questão de retribuição. Primeiro, Deus não é obrigado a nos dar nada. Isso já vimos na lição passada. E faz parte. É a vida. Infelizmente, não acontece da maneira... infelizmente, não acontece como na teoria. Então, não existe essa questão de retribuição. Por quê? Deus não é obrigado a nos dar nada. O próximo amigo de Jó a falar é o senhor Bildade. E ele piora ainda mais a situação. E ele dá a entender que os filhos de Jó eram ímpios. Ele dá a entender que os filhos de Jó morreram porque eram ímpios. Eles mereceram morrer. E Jó foi agraciado por Deus, ou recebeu uma chance de se reconciliar com Deus. E ele deveria utilizar esta oportunidade para pedir perdão a Deus. E é ainda mais terrível. Perceba, seus filhos morreram porque mereciam. Você não morreu porque Deus está te dando uma chance de se converter. Você não morreu porque Deus está te dando uma chance de mudar de vida. O próximo diálogo dos amigos de Jó é feito entre Jó e Zofar. E ele faz uma crítica impiedosa. E ele também ressalta que o sofrimento é culpa dos pecados de Jó. O sofrimento é decorrência dos pecados de Jó. E ele acusa Jó de não se arrepender. E Jó, a seguir, ele chama os seus amigos de arrogantes. E nesse diálogo, pela primeira vez, Jó, a esperança começa a despontar no seu coração. A partir do diálogo com o Zofar, Jó começa a manifestar esperança. É claro que não pelas palavras dos seus amigos. Jó começa a manifestar esperança não pela palavra dos seus amigos, mas pela graça de Deus. É graça e misericórdia de Deus, porque apesar de tudo que ele havia perdido, de tudo que ele havia passado, e nós estamos falando aqui não apenas dos seus bens materiais, mas estamos falando especialmente pela perda dos seus filhos. A perda dos seus filhos, temos aí a sua mulher sofrendo a tal ponto de dar aquele conselho terrível: amaldiçoa o teu Deus e morre. E temos aí 3 amigos que, olha, seus filhos morreram porque eles mereceram, porque eles pecaram contra Deus. Outros dizendo: olha, você pecou e Deus está te dando um momento para se arrepender. Então,
a despeito de toda a situação, a graça de Deus nunca deixou a Jó. A graça de Deus nunca abandonou a Jó. A esperança, ela brota no coração de Jó não como fruto de uma atitude de sua esposa, ou não como um fruto da atitude de seus amigos, mas como fruto da graça de Deus. Foi Deus quem restaurou, ou aqui neste momento, Deus começa a restaurar a esperança no coração de Jó. Perceba, não há como essa esperança ter vindo de uma atitude de sua esposa ou de uma atitude de seus amigos, mas é a graça de Deus. É como Sansão, nós estudamos essa semana sobre Sansão, estamos estudando sobre Juízes, e a partir do momento em que o seu cabelo foi raspado, a graça de Deus agiu de maneira que, assim que ele foi raspado, ele começou a crescer novamente. Essa é a graça de Deus. A graça não nos abandona, embora sejamos merecedores. Não merecedores da graça, mas merecedores de que Deus vire as costas para nós. Merecedores de que Deus nos abandone. Mas Ele desamparou o seu Filho na cruz para que não nos desamparasse hoje. Então, todo o desprezo, todo o abandono que nós merecemos por sermos pecadores e porque pecamos, todo esse desprezo, ele foi lançado sobre Jesus. E hoje a graça nos presenteia. Mesmo merecendo o desprezo de Deus, Deus nos abençoa com graça. Não podemos olhar para Jó e ver Jó como alguém perfeito, porque ele não era. Não podemos olhar a Jó e ver nele alguém, olhar para ele e ver como se fosse o próprio Cristo. Não. Jó é pecador. Sim, era um homem justo, o homem mais justo do seu tempo. Mas ele também era pecador. Para Elifaz, o sofrimento de Jó o identifica como ímpio e a sua destruição era certa. Elifaz diz que o sofrimento de Jó significa que ele era o ímpio. Para a Bildade, as palavras de Jó não mudariam o seu destino. Para Zofar, Jó experimentava o sofrimento que os ímpios enfrentam no fim da vida. Ou seja, Zofar, ele diz, olha, os ímpios vivem bem, os ímpios vivem alegres, mas no final de sua vida eles experimentam o sofrimento. Significa, olha, você é um ímpio e a sua morte é certa, e esse sofrimento indica isso. Ele faz ainda, acusa Jó de injustiça. Bildade ressalta a distância entre a santidade de Deus e a corrupção humana. Existe aí mais um período de silêncio, o texto registra isso. E os amigos de Jó, eles não foram consoladores. Jó, ele diz isso. Seus amigos não foram consoladores, foram acusadores. Boas intenções, atitudes erradas. O sofrimento, ele está no mundo. Todos nós somos passíveis e todos nós sofremos. Agora, como consolar aqueles que sofrem? O consolo não pertence a nós. O consolo pertence a Deus. É através da palavra de Deus. Nós não conhecemos o coração humano. Nós não podemos dizer se aquela pessoa está sofrendo por causa do pecado ou não. Certa vez, os discípulos do Senhor Jesus viram um cego e disseram, olha, Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E a resposta de Jesus foi, ninguém pecou.
ele nasceu cego para que nele se manifestasse as obras de Deus, ou para que nele se manifestasse a glória de Deus. Nós não sabemos a razão do sofrimento. Às vezes é em decorrência de nossos erros, sim. A questão é, nem sempre temos a resposta. E nem sempre conhecemos o coração daquele que está sofrendo. Aliás, nem sempre não. Nós não conhecemos. Às vezes não conhecemos sequer o nosso próprio coração. Paulo diz, eu não compreendo sequer o meu próprio modo de pensar. Então, quando conversarmos com alguém, quando aconselharmos alguém, é claro, confrontar pecados, quando nós notoriamente sabemos, é importante, faz parte do processo de cura. Mas se nós não sabemos, nós não podemos supor pecados na vida dos outros. Quando chegarmos na casa de alguém que está sofrendo, transmitamos a palavra de Deus, transmitamos o consolo da palavra de Deus. A próxima etapa do texto, porque como vimos na lição passada, o livro de Jó, ele é elaborado, ele é montado como uma peça de teatro, e poderíamos dizer que o seguinte ato, o próximo ato que encontramos no texto é Deus reprovando os amigos de Jó. Deus reprova os amigos de Jó. A princípio, nós tendemos a concordar com os amigos de Jó. Eles disseram mentiras? Não, eles disseram a verdade. Mas não podemos esquecer que a verdade também mata. Não é o que se diz, mas como se diz. Jó já estava sofrendo e eles lançam a verdade contra ele de uma maneira dura, de uma maneira impiedosa. A princípio, nós olhamos para as palavras dos amigos de Jó e pensamos, esse está falando a verdade. De fato, os ímpios merecem a ira de Deus. E a Bíblia diz isso. Os ímpios merecem a ira de Deus. A palavra do Senhor nos diz, muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mas falaram a verdade sem sabedoria. E aparentemente aí não há erros nas palavras dos seus amigos, mas o erro está na forma como eles falam. E o próprio Deus aí se dirige a Elifaz, dizendo que ele e os seus amigos estavam errados e despertaram a sua ira. Então, Deus diz, olha, vocês despertaram a minha ira, porque vocês não falaram de Jó, o meu servo, aquilo que é correto. Eles disseram a palavra certa no contexto errado. E a palavra de Deus aí para os amigos de Jó é: vocês só serão perdoados se Jó orar por vocês. E essa é uma das atitudes mais lindas que nós encontramos na Bíblia. Jó sofrendo muito. Temos ainda aliado ao sofrimento de ter perdido seus filhos e todos os seus bens, ele vê o sofrimento da sua mulher e ouve aquele conselho da sua esposa. Tem ainda os seus amigos que deveriam ajudá-lo e na verdade acrescentam sofrimento a ele. E Jó, ele ora por aqueles que agravaram o seu sofrimento. Jó não apenas perdoa, mas Jó ora pela restauração. Jó ora pelo bem-estar dos seus amigos. Algo que nós devemos perceber aqui é a graça de Deus no coração de Jó. A Bíblia de Genebra, comentando a oração do Pai Nosso, aquele trecho que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O comentarista, ele diz algo interessante. Ele diz que um coração perdoador é fruto de um coração perdoado. E nós vemos aqui que Jó era um homem que desfrutava da graça de Deus, ele conhecia a graça, e como conhecedor da graça, ele poderia transmitir graça. Somente quem sente, quem sabe o que é perdão, pode de fato perdoar. Quando temos a dimensão do amor e do perdão de Deus, nós conseguimos amar e perdoar os nossos inimigos, até mesmo nossos inimigos. Porque esses três, apesar da atitude deles ser uma atitude de inimigo, eles não podem ser considerados como inimigos, mas a atitude deles foi de fato uma atitude errada. A atitude deles era uma atitude de inimigo. Mas enfim, ressaltamos aqui a graça no coração de Jó. Jó conhecia a graça de Deus, Jó vivenciava a graça de Deus, porque a graça superabundou no seu coração, ele pôde transmitir graça aos seus amigos. Porque a graça superabundou, porque ele compreendeu a graça de Deus, ele pôde perdoar aqueles que o machucavam e ainda por cima orar pelo bem-estar deles, orar pela restauração deles. Podemos nos perguntar: onde está o erro nas palavras dos amigos de Jó? E o primeiro erro é a verdade certa no lugar errado. A verdade certa no lugar errado. O que eles falaram era errado? Não, de maneira alguma. O erro deles não conheciam a vida de Jó, não sabiam o que estava acontecendo. É igual aquela historinha, aquela piadinha que a gente faz, antiga, do parente da vítima, alguém que queria ver um cadáver que estava na estrada, e ele chega e diz: olha, parente da vítima, com licença, parente da vítima. Quando ele olha, é um cavalo atropelado no meio da rua. Chegando sem saber, sem conhecer a história. Os amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo. Eles suporam. As suas palavras foram fruto de suposição. Por isso, falaram a verdade num contexto errado. Eles também usaram a justiça acima da misericórdia. Lembramos aqui do Senhor Jesus. Certa vez trouxeram uma mulher em flagrante adultério diante do Senhor Jesus e disseram para ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda apedrejá-la. Jesus está ali escrevendo no chão e eles cobram dele: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei manda apedrejá-la. Jesus apenas diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E logo em seguida Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz: nem eu tampouco te condeno. Misericórdia. Eles utilizaram as palavras, utilizaram a verdade para ferir a Jó. Outra característica aí da atitude dos seus amigos de Jó, outro erro: a sabedoria humana em lugar da orientação de Deus. Ou seja, eu sou sábio, eu sou experiente, eu sei, eu já vi isso acontecer antes, então significa que isso eu já vi acontecer antes, então significa que você está errado.
Jó, eu já vi isso acontecer antes na minha experiência de vida, então você está em pecado. Sabedoria humana no lugar da sabedoria divina ou no lugar da palavra de Deus. Concluindo a nossa lição nesta manhã, é muito triste ver a insensibilidade de muitos quanto ao sofrimento alheio. Os amigos de Jó ilustram a falta de solidariedade e de sabedoria que fazem aumentar a dor e o sofrimento das pessoas. Ainda que as suas intenções iniciais fossem boas, logo eles passam de consoladores a acusadores. Além disso, ao invés de ajudar a Jó a vencer o seu sofrimento, levaram-no a pensar e a dizer coisas inconvenientes. Os amigos de Jó foram duramente repreendidos por Deus. Embora aparentemente correto, o que eles falaram de Deus não era justo. Faltou-lhes prudência, misericórdia e orientação divina. Nunca visite alguém sem orar antes. Nunca visite alguém sem antes pedir a Deus a orientação, pedir a Deus que te dê palavras. Nos encontrarmos em situações em que não sabemos o que dizer é comum. Não sabe o que dizer? Diga apenas que Deus te abençoe. Diga apenas que Deus console o seu coração. Eu pessoalmente já presenciei um velório. Um homem que foi para os Estados Unidos e morou muito tempo lá para comprar a sua terra, e de fato ele ficou cerca de uma década lá, mandava sempre dinheiro, e pouco tempo depois da sua volta, a sua esposa falece, porque ela tinha problemas de saúde e não se cuidava. E uma das pessoas que estava ali no velório chegou para o marido e disse: olha, isso é culpa sua. Se você tivesse cobrado dela que ela se cuidasse, se você tivesse cuidado mais da sua esposa, ela estaria viva. Isso pode ser verdade? Sim. Se ele tivesse cobrado da esposa que a esposa tivesse cuidado mais da saúde, talvez ela estivesse viva. Mas ele machucou ainda mais o coração daquele homem. A minha atitude foi abraçá-lo e tirá-lo da presença daquela pessoa que estava aumentando a dor ao invés de aplacá-la. Assim como os amigos de Jó, aquela pessoa foi para transmitir consolo e, na verdade, aumentou o sofrimento daquele homem. Devemos ter sabedoria. Não é o que dizemos. Aliás, não é apenas o que dizemos, mas a forma que dizemos e no contexto que dizemos. A aplicação da nossa lição. Devemos estar atentos ao nosso dever de visitar e consolar os que sofrem. Ao fazê-lo, precisamos usar de sabedoria e misericórdia, buscando em oração a orientação de Deus, para que não coloquemos mais peso sobre os ombros daqueles que estão aflitos. Pelo contrário, que as ajudemos a suportar com perseverança e confiança em Deus a sua tribulação. Esse é o nosso papel. Cuidar, ajudar, auxiliar. Que, como servos de Deus, possamos sempre levar o consolo da palavra do Senhor àqueles que sofrem. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar novamente. Bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor sempre está conosco. Embora muitas vezes soframos em silêncio, muitas vezes sofremos sem alguém do nosso lado, o Senhor sempre está conosco. Pessoas nos abandonam, assim como Davi diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Obrigado porque temos sempre o consolo do Senhor sobre nós. Nós te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Finalizamos este momento de escola dominical. Seu Laudimar aqui conosco. Deus abençoe o senhor, seu Laudimar, Dona Inês, seus filhos. Estamos finalizando essa escola dominical e logo mais à noite nós teremos o nosso culto de maneira presencial, sempre ressaltando a nossa responsabilidade. Estamos adequando a igreja às leis sanitárias. A nossa grande preocupação não é abrir essas portas, nossa grande preocupação é cuidar de maneira integral das pessoas. Então, nosso objetivo é zelar pelo bem-estar físico e espiritual das pessoas. Portanto, se você faz parte do grupo de risco, se você é idoso, se você tem aquelas doenças ali, hipertensão, sobrepeso, problemas de coração, não é que nós não recomendamos, nós pedimos que você não venha. Se você não tem segurança, se você tem receio, se você tem medo, não venha. Nós transmitiremos o culto à noite também. E se você vier, se você não for do grupo de risco, se você vier, traga a sua máscara e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Então fica aqui o nosso aviso, nossa limitação aqui de espaço, fomos reduzidos a 30% do espaço. Se você quiser vir, as portas estarão abertas hoje à noite. Mas se você é do grupo de risco ou está com medo, não venha. Continuaremos a transmitir o culto pela internet e reafirmamos mais uma vez a nossa responsabilidade com o seu bem-estar físico e espiritual. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus.